Fala galera do Rádio Post, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao nosso canal. O que a Cordilheira dos Andes tem a ver com urolitíase? É isso aí, negócio bem diferente para a gente pensar e eu vou te mostrar um artigo super interessante que foi publicado recentemente. Vai mostrar alguns achados pertinentes e que vão nos ajudar a fazer uma boa revisão da literatura de um tema bem corriqueiro, na vida e na prova. Se você está chegando agora e não me conhece, sou Rodrigo Flamini, médico, radiologista, editor-chefe do Rádio Post e um empolgado por discutir casos e aprender com eles. Agora chega de conversa e vamos para o que interessa. Antes da gente mergulhar na radiologia, a gente vai fazer uma revisão de geografia, é isso aí. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa super extensa e é bastante interessante. Ela sai lá da Venezuela, a pontinha norte dela, e vai até a pontinha sul da América do Sul, a divisa da Argentina com o extremo sul do Chile. Tem até um lago que divide esses dois países lá na extremidade mais sul dessa região. 3 pontos importantes. Primeiro, ela tem 7.000 quilômetros aproximadamente de extensão. Então a extensão é de 7.000 quilômetros e para ficar fácil de gravar, o ponto mais alto tem 6.972 metros de altitude, de altura, que é o Aconcagua, que está localizado aonde? Que está localizado na Argentina. É o ponto montanhoso mais alto fora da Ásia. Lá na Ásia tem o Himalaia, que tem o Everest, 8.848 metros. Aqui tem quase 7.000. Então o ponto mais alto está aqui. Se você gosta de bons vinhos e vai visitar a Argentina, lá em Mendoza, o Aconcagua é logo ali, pertinho. Agora que a gente já fez a nossa revisão geográfica, vamos falar de radiologia. Recentemente, agora, ainda nesse mês de maio, foi publicado um caso, um relato de caso na Urology. Tá aqui todos os créditos e tá toda a descrição. Esse é um artigo free, então você pode acessar, só procurar por ele lá. A Cordilheira dos Andes e cálculos vesicais. O caso de um cálculo gigante no interior da bexiga num paciente com hiperparatireoidismo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Antes da gente ver o cálculo propriamente dito, vamos fazer a revisão rápida de hiperparatireoidismo. A gente tem 3 tipos basicamente. O primário, e aí quando a gente está falando do primário, a gente está falando de uma das glândulas paratireoides. Se elas chamam paratireoides, é porque elas estão ali pertinho da tireoide, assim como a adrenal no rim, né? Os paratireoides, a gente tem paratireoides superiores e inferiores. Elas trabalham no metabolismo do cálcio, do fósforo, sofrendo a ação de um hormônio chamado paratormônio. Quando uma dessas glândulas assume uma hiperfunção, funciona demais, a gente tem o adenoma. Então, a principal causa de hiperparatireoidismo, paratireoide que funciona demais, é o adenoma. A gente tem uma segunda causa que chama hiperplasia. Como hiper, eu estou falando em mais de uma glândula funcionando, para ficar fácil de você guardar. Então, mais de uma glândula produz mais hormônio e aí, consequentemente, elas crescem de tamanho. Em qual perfil desse paciente? Geralmente são os pacientes com insuficiência renal que desenvolvem hiperplasia. Então, se você viu fazendo o raciocínio de trás para frente, se você viu várias paratireoides aumentadas de volume, você vai pensar em quê? Será que esse paciente tem algum grau de insuficiência renal? Se você viu uma só dominante, você vai pensar em quê? Será que é um adenoma de adrenal? E tem o terciário. O terciário, o jeito fácil de explicar é um hiperparatireoidismo primário que foi causado por causa de um secundário. Vamos melhorar isso aqui. Você tem o quê? Um secundário, e nesse secundário, uma das glândulas assume a hiperfunção. Então eu passo a ter um adenoma no meio de uma hiperplasia. Uma das glândulas que está aumentada de volume, assume a hiperfunção. Esse é o terciário.
A maioria dos casos que eu encontro normalmente são casos de hiperparatiroidismo primário causados por adenomas. E o que é que isso tem a ver com você que está lá trabalhando, fazendo ultrassom, laudando tomografia de tórax? Esse é o cenário mais comum. Às vezes o paciente ainda é subclínico, ele não tem alterações clínicas ainda que o façam procurar os adenomas. Ele está lá, geralmente vem para você fazer um ultrassom de tireoide. O mais comum é você encontrar no dia a dia o quê? O paciente vem fazer tireoide, mama, abdômen superior e endovaginal. Então, muitas vezes as mulheres chegam com esse pedido de múltiplos exames, que são exames de rotina que as mulheres geralmente realizam. E aí, um ponto importante para você é você conseguir separar a paratireoide aumentada de um nódulo tireoidiano. Então, para você se localizar aqui, né, a gente está olhando para um lobo direito da tireoide, um corte axial, né? Então o transdutor está no transverso aqui, você está vendo a traqueia aqui, o istmo está aqui, a tireoide, se você está perdido ainda, o R1. Essa parte é a tireoide. Então, como eu estou vendo a carótida lateral a ele, eu estou olhando o quê? O lobo direito. Beleza, esse é o padrão normal da tireoide. Aqui a gente tem a musculatura, o ventro esternocleidomastoide, as demais musculaturas, os demais ventres musculares da região do pescoço anterior. Lateral ao lobo direito da tireoide eu tenho a carótida e mais aqui eu tenho quem? Eu tenho a jugular interna. Né? Então, isto posto, atrás para tireoide, geralmente perto dos polos superior e inferior, eu tenho as paratireoides. Essa nitidamente está aumentada. Muitas vezes você pode encontrá-las medindo até 0,5, à medida que os transdutores melhoram, né? Você começa a identificar paratireoides normais. Um ponto importante aqui é você tentar identificar essa linha hiperecóica que vai te ajudar a separar da tireoide. Procura por outros sinais que você está acostumado a usar em outros locais, como o sinal da garra, né? Se você vê a tireoide abraçando o nódulo, você vai pensar no quê? Em um nódulo tireoidiano. Nesse caso não, a tireoide para aqui e a gente tem, ela é alongada. Muitas vezes quando você faz o Doppler, ela apresenta o sinal do anel de fogo, né? Ela tem um Doppler periférico bastante exuberante e isso de certa forma não te ajuda a fazer o diferencial quando você está tentando separar de tireoidiano ou não, porque a gente tem lá a classificação de chamas e a gente tem padrão de nódulo que é relativamente comum, que é essa captação periférica. Uma coisa que chama bastante atenção é que ela é homogeneamente hipoecóica. Né? Então, falando de ultrassom, a gente tem isoecóico em relação à tireoide, hipoecóico, preto em relação à tireoide, ou hiperecóico, branco. Então, nesse caso, você consegue passar uma linha seguindo a cápsula aqui, ó, hiperecogênica, e ela está aderida aqui já num corte longitudinal, né, ao aspecto posterior. Então, ela mede aqui 1,8 por 0,6 por 1,4 centímetros. Né? Então, cada número, você que às vezes é médico assistente, cada número ele te dá aqui, ó, ele marca qual é a medida. Né? Ó, o 2 é o transverso, o 3 é o lateral e o 4 é o longitudinal. E essa dica de procurar pela traqueia, que é essa que tem a sombra aqui, te ajuda a identificar nas imagens depois e ter certeza. Às vezes vê um nódulo na tireoide, está na dúvida se é no lobo direito ou esquerdo. Agora você vai laudar tomo de tórax. Né? Muitas vezes injeta contraste e nem sempre está procurando o adenoma de paratireoide. Então você tem que dar uma procurada, principalmente aqui na região da transição cérvico-torácica. Porque o polo tireoidiano está inferior, está na região cervical. Mas logo abaixo disso eu já entro no introito torácico e eu posso identificar em algumas situações esses nódulos com densidade de partes moles, às vezes um pouco alongados, geralmente próximos do polo inferior da tireoide, para você pensar em paratireoide. Nem sempre eles estão aqui. Às vezes a gente tem paratireoides ectópicas que podem estar localizadas no mediastino posterior e é importante você fazer essa documentação e descrever todas as relações anatômicas para que quando o cirurgião entre para remover, fique mais fácil.
A gente poderia elaborar um pouco mais aqui, falar da importância da medicina nuclear nesses casos, onde a gente pode fazer, nos casos mais difíceis, cirurgias radioguiadas. Você injeta um pouquinho de tecnécio marcando o Sextamib, os adenomas adoram o Sextamib, então eles vão concentrar o Sextamib. O paciente vai para o centro cirúrgico e aí você leva um aparelhinho que é o Gamma Probe, que vai permitir que o cirurgião identifique com mais facilidade aonde está a glândula. Eu acho que a grande aplicação dessa técnica é nas paratireoides ectópicas, onde ele começa a navegar por territórios mais complexos, às vezes no mediastino posterior, e isso pode reduzir tempo de cirurgia e reduzir iatrogenia. Isto posto, vamos para o que interessa. Rodrigo, você começou isso tudo aqui falando de urolitíase e cordilheira dos Andes. A gente vai voltar lá para o artigo, todos os créditos. Olha o achado dessa radiografia. Então, aqui a gente tem 3 cálculos, aderidos. Possivelmente tem uma superfície de contato, pode ser que eles sejam friáveis, quebráveis, pode ser que seja um cálculo só. Aí precisaria removê-lo, olhá-lo, para a gente ter uma certeza se eles estão juntos ou não, mas de fato parece uma montanha, uma cadeia montanhosa aqui. Esse grandão aqui seria o Aconcagua com seus 6.972 metros de altura. Eu acho que vale a pena uma leitura, 3, 4 páginas aqui, fica a sugestão e agora eu passo a bola para vocês. E aí, já pegou algum cálculo vesical? Era grandão, provavelmente bem menor do que esse, Não é o local mais comum. Muitas vezes você encontra esses cálculos vesicais em paciente diabético, paciente que está internado há muito tempo. Deixe seu comentário aqui, conta se você gostou do vídeo, me conta se você já visitou o Aconcagua, se você já visitou Mendoza. Vamos trocando ideia aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.